Oi galera, eu sou o Heráclito e continuando a série de vídeos das 10 dicas para entender Jung, hoje vamos falar da minha sexta dica, que é a psicologia de Jung é uma psicologia prática, que não pode ser mero racionalismo aplicado, especulação ou metafísica. Vou começar pela metafísica, que é o aspecto mais tranquilo de explicar, pelo menos eu acho, né? As pessoas têm que lembrar que Jung era um kantiano, né? Kant, uma vez ele disse numa entrevista, é o meu filósofo, né? Eu concordo com ele também. Kant é o filósofo que está no meu coraçãozinho. Talvez por estudar tanto Jung, né? E o que é que o Kant vai dizer acerca da metafísica? Ele vai dizer que a metafísica, em termos muito simplificados, é impossível. A nossa racionalidade, a nossa razão, é como se fosse uma claraboia que aponta para o infinito, que aponta para além, para coisas que a gente não tem condição de compreender, e a gente tem uma espécie de vontade, devido à razão, de compreender essas coisas, fazer as perguntas fundamentais, né? Deus existe? A alma é imortal ou mortal? O mundo é finito ou é infinito? E por aí vai. São as questões metafísicas kantianas, né? Só que de acordo com Kant, essas perguntas não têm resposta. Então o Jung ele vai adotar um agnosticismo kantiano. Por exemplo, quando ele é perguntado sobre a existência de Deus, isso é um negócio que eu vou tratar mais adiante, ele vai ser precisamente um agnóstico kantiano. Ele vai propor um agnosticismo kantiano. Ele vai dizer, olha, a ideia da existência de Deus é real, enquanto ideia, porque toda ideia, para ser real, basta existir. Ele fala até no Símbolos da Transformação na Missa, não, o Dogma Psicológico da Trindade, que mesmo ideias absurdas são reais. E ele vai dizer, a ideia da não existência de Deus, em termos psicológicos, estritamente psicológicos, ela também é real. E com relação à existência mesmo de Deus, de um ens metafísico realmente existente em algum local extrapsíquico, nós não podemos afirmar nada, nem que sim, nem que não. Isso é muito importante quando eu for falar da outra dica, né? De que a psicologia não fala das coisas como elas realmente são, mas apenas da maneira como elas são imaginadas. Então o Jung, em momento nenhum, está fazendo metafísica, nem mesmo o que ele chama de metafísica da matéria. Porque ele vai explicar que o que nós entendemos como matéria é um ente desconhecido. Nós não sabemos o que é a matéria. Nós só temos uma visão da matéria através de um complicado aparato fisiológico e psíquico. E a matéria, assim como Deus, ela é tão desconhecida e simbólica. Se você for perguntar para um físico o que é de verdade a matéria, ele não vai ter como lhe dizer. É assim como foram inventados aparelhos incríveis para poder a gente tentar enxergar a intimidade da matéria, e ainda assim, finda passando por esse mesmo aparato psíquico que nós temos, né? Para o Jung, a única realidade imediata que nós temos é a realidade do psiquismo. Tudo mais é mediado pelo psiquismo e é algo desconhecido. E nesse ponto ele segue Kant à risca. Você tem uma diferença entre númeno e fenômeno. O fenômeno é algo que é para mim, não no sentido subjetivista, dessa bobajada relativista que está aí, mas é porque eu tenho uma coisa que é completamente desconhecida, que é um conceito limítrofe negativo, que é o das Ding an sich, a coisa em si, que ela existe, mas eu não tenho como saber nada sobre ela, só tenho como saber o que ela não é. E aí, tudo que eu sei sobre as coisas passa por uma construção através de estruturas da minha razão que me permitem conhecer essas coisas, mas não as coisas por ela mesma, mas a maneira como eu as percebo, de uma maneira muito geral. Então, devido a isso, o Jung não é metafísico, nem se interessa por especulação metafísica enquanto especulação metafísica. A especulação metafísica interessa enquanto uma simbólica da alma, que ele vai estudar. Ele vai ter interesse pelo dogma da Trindade, ele vai ter interesse pela transformação na missa, na hóstia, quando ela vira carne e sangue, e o vinho sangue. Ele vai ter interesse pela alquimia, que ele considerava a sombra do cristianismo católico. Ele vai ter interesse por todos esses fenômenos, mas enquanto
algo que vai indicar para um simbolismo inconsciente da alma e que me permite, de maneira indireta, compreender a maneira como o inconsciente humano funciona, porque é dali que ele brotou. Se essas coisas correspondem ou não a uma realidade metafísica, ele é kantiano? Não sei e nem tenho como saber. Ele propõe, diretamente a partir de Kant, esse agnosticismo kantiano. Por que ele não é um racionalista? Nesse ponto, eu tenho que apelar para outro filósofo fundamental, que também divide meu coraçãozinho com Kant, e a mesma coisa com o Jung, William James. William James, ao propor o método pragmático, né, ele vai propor uma diferenciação entre dois tipos de temperamento. O temperamento empírico, que é o temperamento pragmático, e o temperamento racionalista. Para o racionalismo, o mundo, o universo, é uma questão que tem uma resposta: a vida, a energia, Deus. E quando você acha essa resposta, você pode descansar. E ela é a resposta. Existe uma resposta para o universo, uma verdade, a verdade. E essa verdade é uma verdade abstrata, afastada dos fatos. Os fatos, eles são só como Platão falava. Platão é o racionalista par excellence, né? O primeiro grande racionalista. Elas são cópias imperfeitas dessa grande verdade que existe ali, a verdade. Já para o temperamento empírico, ele só se sente à vontade junto dos fatos. E não existe a verdade, porque o universo ele não é uma pergunta que tem uma resposta. Existem verdades operacionais. Essas verdades operacionais, elas servem para que eu possa compreender melhor os fenômenos, não para eu parar de pensar, mas para eu gerar mais trabalho. Porque na hora que eu digo que a verdade do universo é Deus, é a energia, o diabo que seja, o pica-pau, o Saci Pererê, eu paro de pensar, porque eu adquiri a resposta. Quando eu falo de verdades operacionais, essas verdades elas servem para gerar mais trabalho. E eu estou sempre próximo dos fatos. O temperamento pragmático ele só se sente à vontade próximo aos fatos. E o Jung era estritamente um pragmático. Eu fiquei muito impressionado quando eu comecei a ler diretamente o William James, porque eu disse, nossa, mas é o Jung, Jung é isso. E eu já havia sido ensinado a ser um pragmático pelo Jung antes de ler o James. Então eu li o James com imenso prazer. Até hoje leio, é um dos meus autores favoritos, eu leio e releio constantemente, né? E qual é o problema do racionalismo, do seu racionalismo aplicado? É porque para o racionalista, o William James usa uma metáfora interessante, alegoria na verdade, perdão. O empirista é como uma abelha, ele produz o mel a partir do pólen que ele colhe das flores. Já o racionalista é como uma aranha, que produz a teia a partir dele mesmo. Então, como o racionalista é dessa aranha, ele só precisa dele mesmo. Ele está sempre se afastando dos fatos, ele não quer conversa com os fatos. Então, algumas pessoas tentam utilizar a teoria do Jung como racionalismo aplicado. Elas pensam um monte de coisa na teoria e aí querem colar isso nos fatos. Querem que os fatos correspondam a essa elucubração que eles fizeram antes de entrar em contato com os fatos. Só que isso é absolutamente contrário ao temperamento pragmático. Eles querem uma resposta. Quando alguém diz, tal coisa é a ânima, é uma postura racionalista. Porque ele está dando uma resposta, enquanto na verdade, quando eu utilizo a ânima como um conceito, ela vai operacionalizar mais trabalho. Ela vai permitir que eu me mova entre os fatos de uma maneira mais rápida, é um conceptual shortcut. De novo, para utilizar a expressão de William James, ele é um atalho conceitual. Ele vai organizar esses fatos que, numa primeira visada, parecem ser incrivelmente variados. E aí, nesse ponto, no aspecto prático, há também que se lembrar que o horizonte fundamental da psicologia junguiana é a clínica. E isso não exclui, ao contrário, de pensar a sociedade, de pensar o que acontece da porta para fora da clínica. Porque a pessoa ela não vai se apartar disso ao entrar na clínica. Não, eu vou deixar de ser filho, deixar de ser trabalhador, deixar de ser tudo. Não, ao contrário. Qualquer tentativa de dissociar essas coisas, o aspecto social e o aspecto individual, ela vai contra o paradoxo fundamental que Jung apontava, de que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Eu preciso estar o tempo inteiro lidando com esse fio de navalha, sem parar, o tempo inteiro. Então as pessoas quando fazem esse tipo de separação, não tem nada a ver com Jung. Tipo nada, entendeu? Nada. É um negócio assim completamente absurdo, estapafúrdio. Não é à toa que Jung se dedicou a tantos temas que eram temas relacionados ao mundo em que ele vivia, porque isso aparece na clínica. E assim como o indivíduo
ele interfere, né? É uma dialética inseparável, insolúvel entre esses dois aspectos. Então, qualquer diferenciação entre a clínica e o social é artificial, absolutamente artificial, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? Tomara, já falei de um monte de filósofo. Em geral, as pessoas acham isso difícil, eu acho muito bom. Acho que ajuda a compreender. Se você tiver gostado, por favor, dá aí um joinha. Eu vou deixar aqui embaixo as 10 dicas e o link para o vídeo anterior. Aí você pode ir voltando, se você tiver encontrado essa dica como sendo a primeira que você viu, né? Essa aqui já é a sexta, estou garantindo, estou conseguindo fazer uma por dia. E é isso, obrigado, eu espero estar ajudando. Por favor, comentem, discordem, é importante discordar, concordem também. Me deem algum feedback nos comentários, porque fico falando pra câmera, é meio estranho, assim, às vezes eu fico me sentindo meio esquizofrênico. E é isso, valeu, falou!